Olá, o Ministério Público de Minas Gerais promove neste mês de abril em Araxá o Congresso de Processo Civil, Processo Penal, Inovação e Tecnologia, que discute os impactos do uso das novas ferramentas tecnológicas nos processos e na rotina das unidades funcionais. O promotor de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Mauro Fonseca Andrade, faz uma palestra com o tema Juiz de Garantias, um pleito acadêmico ou necessidade jurídica? É sobre isso que nós vamos falar com ele agora. Muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Um prazer é todo meu estar aqui e conversar sobre o tema que eu tenho trabalhando desde 2011 com o Ramiro. Que bom, então vamos saber bastante sobre isso. Eu queria começar perguntando como é que é a atuação do juiz de garantias durante uma investigação, que é nessa fase que ele atua, né? Com o pleito do juiz de garantias ou das garantias, vai depender da forma que o autor tem a preferência, né? Esse é um pleito já bem antigo no direito brasileiro, remonta lá aos anos 2000, mas que só teve eco no Congresso em 2009, tem um projeto de novo Código de Processo Penal. Tramitou no Senado, tramitou na Câmara dos Deputados e está lá com o código, projeto de Código de Processo Penal até hoje. O que fez o legislador? No pacote anticrime ele antecipou. Então, em lugar de criar uma codificação toda nova, ele reformou o atual Código de Processo Penal para colocar, entre outras novidades, o juiz das garantias ou de garantias lá dentro. O juiz das garantias, este termo em específico, foi alvo de algumas ações diretas de inconstitucionalidade. A Associação Nacional, inclusive, do Ministério Público, foi autora de uma dessas ações e que o resultado prático foi a suspensão liminar desse dispositivo em específico que trata do juiz das garantias. Então a gente não tem ainda o uso desse instrumento no nosso sistema. O Supremo Tribunal Federal julgou faz alguns meses a constitucionalidade do juiz das garantias, mas com algumas peculiaridades. Resumidamente, o que é o juiz das garantias? É o juiz que é para atuar só na fase de investigação. Se ele atuar na fase de investigação, ele não vai poder atuar na fase do processo em si. Naquele processo que inicia a partir do momento que o Ministério Público ajuiza a acusação. Nós chamamos de denúncia. Tá? Só que essa é a lógica dentro do projeto de CPP, que ainda tramita, e a lógica presente no nosso CPP, na versão original do Congresso dele. O que entendeu o Supremo Tribunal Federal? Essa separação de funções, que nós chamamos tecnicamente de causa de impedimento, se o juiz atuou numa fase e não vai poder atuar na outra, está proibido, isso foi julgado inconstitucional. Mas, em lugar de se criar a figura do juiz das garantias, se criou, o juízo das garantias, que é uma vara criminal específica só para tratar das matérias que esse juiz tem que tratar. Simplificando. Hoje, não está implementado ainda em grande parte do país, porque o Supremo Tribunal Federal deu um prazo de 1 ano para a implementação. Então, por isso, das discussões hoje em dia que estão para tentar entender o que o Supremo decidiu e ver qual é a melhor forma de colocar em prática essa decisão, nós não temos hoje. Mas o que se diz, se entendendo, é que vamos ter várias criminais só para esse tipo de atividade, que é uma atividade voltada exclusivamente para antes do ajuizamento da ação. Tudo aquilo que for disser respeito à fase de investigação é esse juiz ou com esse juiz. Também é o juiz das garantias atuando ali. Mas então nós vamos ter no processo 2 juízes atuando, um na fase de investigação e outro responsável pelo julgamento em si. Sim, mas com uma peculiaridade. Hoje, não há mais a vedação, a proibição, a causa de impedimento que eles tinham. Eu vou ter um juiz só para essa fase. Perfeito. Mas se ele quiser se remover para uma vara criminal, aonde ele seja o juiz do processo que vai julgar e absolver ou condenar, pode? Hoje pode. Antes, com a redação original que o legislador tinha dado, não podia. Se fizesse isso, seria uma causa de nulidade daquele processo. Hoje é permitido. O que fez o Supremo Tribunal Federal no final das contas foi achar um meio termo
para permitir que haja, então, dois juízes, né, um para a fase de investigação e outro para a fase do processo, mas sem esse impeditivo que havia antes, de este que atua no primeiro momento, não poder atuar no segundo depois. E quais são as atribuições dele nessa fase de investigação? Que tipo de atuação que ele tem? Tudo que o juiz criminal hoje em dia faz é a mesma coisa. Ele vai receber comunicações de prisões, comunicações de abertura de investigação, todas as quebras de direitos fundamentais vão ser para esse juiz, ou seja, prisão preventiva, prisão temporária, análise de prisão em flagrante, quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal, bursátil, tudo isso. Não mudou nada. A diferença é que agora se entendeu que é preciso separar o máximo possível um juiz só para isso e o outro só para o processo, mas sem essa cláusula de impedimento que existia antes. Esse era o grande empecilho para a aprovação e colocação em prática dos juízes das garantias no Brasil. E como é que fica a atuação desse juiz de garantias junto da atuação do Ministério Público e das polícias nessa fase de investigação? Eu acredito que isso só tende a trazer uma aproximação um pouco maior, né? Não os juízes estar ligados a uma investigação, que nós teríamos um comprometimento dele, né? Já trazendo um prejuízo para a defesa nessa fase. Mas é um juiz que vai poder entender melhor as lógicas de investigação, as lógicas de acesso também da defesa na fase de investigação. Tá? Eu vou dar um exemplo assim da onde eu estou trabalhando hoje. Hoje eu sou promotor no Rio Grande do Sul, estou em Porto Alegre, trabalhando em uma das duas varas estaduais, ou seja, onde o trabalho pega todo o estado, de processos e julgamento de organização criminosa, lavagem de dinheiro e milícias privadas. A lógica de atuação desses processos, e para o juiz também, é muito diferente do que no processo criminal comum. Se eu precisar, por exemplo, de um mandado de busca e apreensão para ver um local de tráfico de drogas, pode ser um mandado, 2 mandados de busca e apreensão que o juiz vai ter que analisar. Nessas investigações, que a gente chama de operações aqui no Brasil, não raro, em uma operação são expedidos 50, 60, 70 mandados. Então, a visão do juiz é muito diferente daquele juiz que vê processos simples para aqueles processos mais complicados. Eu acredito que o grande ganho do juiz das garantias, mesmo que não haja essa causa de impedimento, que o Supremo Tribunal Federal derrubou, vai ser ele conseguir sentir um pouco melhor a fase de investigação, porque esse juiz vai estar circunscrito a este momento da percepção penal. Uma atribuição dele é de garantir que os direitos fundamentais, né, dos investigados sejam respeitados, né? Como é que isso é feito? De que forma? Sabe que o nome juiz das garantias foi dado aqui no Brasil por um autor que depois ele se arrependeu. Porque ele viu que acabou criando um grande ranço por nome que ele havia proposto. Porque, é verdade, qualquer juiz é de garantias. Não tem um juiz que vá tomar uma posição, decisão que não seja voltada para isso. Só que tem um detalhe. Quando se fala em juiz das garantias, e aí que teve o ranço, se procurou vincular esse juiz a garantia como se fosse o fiscal, o protetor das garantias da defesa. Não é verdade. Porque também o Ministério Público, também a polícia, também a vítima precisa ter o respeito às suas garantias, porque entrando na questão de convencionalidade e das decisões que a Corte Interamericana tem tomado em relação ao Brasil em termos específicos, as condenações que o Brasil sofreu internacionalmente por essa Corte foram de má prestação de serviço em favor das vítimas. Então nós temos que mudar essa mentalidade. Garantias, direitos humanos, tudo isso não é para um lado só, é para os dois. Então o papel do juiz das garantias e de garantias, nesse momento da persecução penal, onde ele atua, que é a fase de investigação, é para ser independentemente a quem venha a se considerar beneficiado por isso. É uma garantia do Ministério Público, é uma garantia do investigado, é uma garantia do defensor, mas também uma garantia da própria. Então, esse juiz não vai ser parcial de trabalhar junto à defesa ou junto ao Ministério Público com uma acusação. Ele vai garantir os direitos tanto da vítima do crime quanto do investigado pelo crime. A polícia tem o direito de investigar. O Ministério Público tem o direito de investigar e ter contato com a investigação da polícia.
a vítima tem direito de ter acesso à investigação e ser informada sobre o que está acontecendo. O investigado tem direito a ter contato com a investigação. Há uma série de limitações, mas de possibilidades também para todos os lados. Isso vai garantir mais transparência ao processo, o senhor acredita? Eu não digo transparência, né? Mas eu acredito que tem assim, uma lógica de maior credibilidade. É o efeito psicológico de quem está envolvido nisso. Porque o juiz, ele tanto pode, ele vai atuar na fase de investigação, mas como eu disse, ele também pode atuar na fase posterior. Não tem proibição nenhuma. Era isso que se queria. Mas todos os argumentos apresentados nesse sentido não eram argumentos corretos. E o Supremo Tribunal Federal ele teve a visão de poder identificar o que estava certo na argumentação, dizer se o juiz atuar aqui não pode atuar lá, ou se o juiz pode atuar aqui e pode atuar lá. Essa segunda opção que foi a linha adotada pelo Supremo. Qual que é a opinião do senhor sobre o uso do juiz de garantias em caso de crimes na justiça eleitoral? Não só para a justiça eleitoral, eu vejo para outras situações também, que num determinado momento o Supremo Tribunal também fez referência, né? Como, por exemplo, para o júri, entendendo que não caberia, para os órgãos colegiados, né? não caberia, Maria da Penha, não caberia, né? Todo tipo de argumentação utilizada pelo Supremo Tribunal Federal hoje não tem mais sentido. E eu posso falar aqui também tranquilamente com relação à esfera eleitoral, porque desde dezembro agora de 2023, eu estou promotor eleitoral. Tá? Então também acabo acumulando esse tipo de atividade. Eu não tenho essa dificuldade nenhuma. Por quê? Porque o juiz que atua na fase de investigação pode vir ser o mesmo. Tá? E nós temos hoje, como todo o sistema informatizado, essas discussões, esses preconceitos e resistências do juiz das garantias, veja bem, começaram lá em 2009, quando foi apresentado o projeto de CPP no Senado Federal. A realidade de 2009 para a realidade de 2024 é muito longe. Nós temos aí 15 anos. Nesses 15 anos, praticamente, ao menos os grandes estados, têm a sua informatização realizada por processo de reforma. Aqueles estados um pouco mais de dificuldade estrutural para poder implantar isso, talvez possam resolver de uma outra maneira. Tá? Mas um caminho está sendo levado para resolver a resistência ao juiz das garantias, seja por falta de estrutura, dinheiro, o que seja, né, e da área eleitoral, com a resolução de uma questão assim. Outro juiz, por meio eletrônico, pode resolver aqui em Araxá, onde nós estamos, né, sendo o juiz das garantias eleitoral, em relação a fatos que devem ser processados em Belo Horizonte. Então isso já se resolve muito. Eu sempre disse, né, eu defendo essa posição desde 2011, que foi o primeiro trabalho que eu publiquei sobre isso. Eu não sou contrário. Agora, a questão é o argumento. E os argumentos que foram apresentados ao longo de todos esses anos favoráveis aqui, o juiz que atuou na primeira fase da persecução penal, investigação, não poder atuar na segunda fase da persecução penal, que é o processo, esses argumentos todos eram inválidos. E que bom que o Supremo Tribunal Federal teve essa possibilidade, né, de ver e mais que ver, enxergar aquilo que outros autores estavam apontando como problema. Na sua opinião, respondendo à pergunta do tema da sua palestra, é um pleito acadêmico, o juiz de garantias, ou uma necessidade jurídica? Necessidade não foi. Tanto não foi que essa causa de impedimento foi derrubada. Tá? E pleito acadêmico, sim, mas um pleito acadêmico cujos fundamentos, infelizmente, não eram tão verdadeiros quanto aquilo que se apresentava. Em outras palavras, se dizia que no país tal era assim, que no tribunal tal era de outra maneira, né? Dava fundamento assim, assim, exato. É que a psicologia ia para um determinado caminho, só que não se foi ver como era mesmo nesses locais ou nessas áreas de conhecimento, tudo veio abaixo. Então foi um pleito acadêmico buscando um resultado positivo para alguns, mas quem levaria o prejuízo, né, se criar uma estrutura toda sem necessidade, seria a sociedade. E o objeto, inclusive, um dos temas que a Fabiana abordou hoje, né, nessa fala que eu tive a oportunidade aqui no Congresso,
do Ministério Público de Minas Gerais em Araxá foi mostrar que a próxima instituição a ser atingida por isso poderia ser do Ministério Público. Porque propuseram, além do juiz das garantias, pouco antes do julgamento do Supremo Tribunal Federal, houve a proposição em âmbito acadêmico do Ministério Público de Garantias. Então nós seríamos atingidos também por esse tipo de problema. Então, na história, criaram 2 promotores para um mesmo fato, digamos assim. E o nosso orçamento é limitado. Então, a sociedade sentiria muito a criação de uma segunda figura de Ministério Público, botando dinheiro bom em algo desnecessário. Diante disso que o senhor disse, se não é uma necessidade jurídica, é um avanço ou um retrocesso? Eu não vejo nem como avanço, nem como retrocesso. Avanço se fosse necessário. Retrocesso se tivesse sobre prejuízo. Prejuízo, eu não vejo como prejuízo, porque o que o Supremo Tribunal fez foi tentar conciliar as lógicas dos 2 mundos. Os que buscavam que o juiz existisse, o juiz das garantias, com essa causa de impedimento, mas não tornar essa atuação como um impedimento. Não proibi-lo de estar ali na segunda fase do julgamento, que era o que todo o restante da doutrina apontava. É um erro fazer isso que estão dizendo. Então ficou um caminho mais ou menos. Ficou um caminho intermediário. Não vou dizer que agradou gregos e troianos, e que os mais reticentes ao resultado do Supremo Tribunal Federal foram aqueles que propuseram o juiz das garantias no meio doutrinário. Queriam que o juiz estivesse proibido de atuar aqui e lá. Esses que se ressentiram mais. Da forma como está, na prática, criou-se um cartório a mais. E um cartório que, numa lógica de processo eletrônico, pode estar centralizado numa comarca X, YZ do Estado. Não precisa ter um juiz das garantias em cada comarca. Pode ter em polos. E aí diminui um pouco o impacto negativo no orçamento do Poder Judiciário. Para isso. Essa figura do juiz de garantias existe em outros sistemas judiciais, em outros países? Sim. Mas por quê? É esse o ponto que a gente tem uma diferença de posição, e essa diferença de posição foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não é razoável que o juiz que atuou na primeira fase, na fase do inquérito, não possa atuar no processo, esteja proibido. Por quê? Há países, Portugal, Itália, por exemplo, só para ficar nesse aqui, em que a necessidade que o juiz tem para fundamentar uma prisão preventiva, por exemplo, a expedição de um mandado de busca e apreensão, por exemplo, é uma necessidade muito maior do que aquela que nós temos. Os juízes nesses países que atuam na fase de investigação, eles são obrigados a analisar o mérito em profundidade. Então, o que se entende? Se o juiz tem que analisar o mérito em profundidade na fase de investigação, a análise que ele tem que fazer é como se fosse uma análise muito próxima de condenar. Por isso que ele não pode atuar depois. Porque ele já tem ali um avanço na formação do convencimento bem. O nosso juiz aqui, o que ele faz? Ele também faz uma análise em profundidade? Não. Se ele não faz uma análise em profundidade, esse físico ele não corre. Se ele não corre, ele pode atuar aqui. Esta é a posição que existe, não no direito brasileiro. Essa é uma posição que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem firmada desde 89. Ou seja, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos já disse: o juiz que atuar nessa primeira fase pode atuar na segunda sem problema algum, desde que ele não faça uma avaliação em profundidade para ver se pode prender, se pode interceptar telefone, se pode busca e apreensão, esse tipo de atividade mais invasiva na fase de investigação. Como o nosso segue esse padrão de não se aprofundar, então nós estamos justamente adequados a essa lógica nossa legal ao que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, para ver, não é qualquer tribunal, já vem se posicionando desde 1989, ou seja, século passado. Então estamos no caminho certo, pelo menos. Sempre tivemos, né? Tentaram trazer para nós, eu costumo dizer que tentaram trazer para nós a necessidade de correção de um problema que a gente não tem. Outros países têm. Por isso que esses outros países têm esse mecanismo de proteção, da imparcialidade judicial. Se atuou na fase de investigação, não pode atuar depois, porque ele se aprofundou aqui. O nosso não faz isso. Então, nós não precisamos de um remédio para uma doença que nós não temos. Mas por isso que tentaram fazer,
e o Supremo Tribunal Federal, em boa hora, corrigiu esse problema que estava na nossa legislação. Perfeito. Muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação na TVMP. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Muito obrigado. Obrigada. Outras entrevistas deste congresso promovido pelo Ministério Público de Minas Gerais em Araxá, você confere na nossa playlist no canal do YouTube MPMG Oficial. Até breve.